A paz de Deus, a alegria do Espírito e a firmeza da fé seja com todos que estão em Cristo Jesus. Hoje nós vamos meditar a respeito da fé, a respeito do resultado da fé e do poder que a fé traz na nossa vida espiritual. No livro de Romanos, no capítulo 4, fala a respeito de Abraão ser justificado pela fé. No versículo 16, diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Logo depois, no versículo 17, está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Duas coisas a respeito de Deus é revelada e que a fé traz e faz real para cada um de nós. A primeira é que Deus dá vida aos mortos. E a segunda é que ele tem poder para chamar à existência coisas que não existem. Portanto, Deus é a fonte de toda energia. Deus é a fonte de todo poder. Deus é a fonte de toda a vida. Todas as coisas existem porque Deus quer, Deus quis, Deus faz. E é desta forma. Queiramos nós ou não, concordemos ou não, independente do que nós pensamos, Deus é o originador de todas as coisas. Creia o homem ou não creia. Quem é a origem de todas as coisas ou o que é a origem de tudo? É Deus, é o Pai de Jesus Cristo. E nós, pela fé, cremos nele, por meio de Jesus. Esta é a mudança que há para cada um de nós. Está escrito assim no versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Veja que a fé que fortaleceu Abraão. Abraão é o pai da fé. Nós só podemos ser fortalecidos no nosso homem interior pela fé. Se houver qualquer dúvida em você, você fica fraco. Você afunda. Você desce. Nós só subimos pela fé. A fé nos faz subir. Portanto, crer é o princípio fundamental na vida espiritual. E esta fé é dom de Deus. Deus nos dá fé por meio de Jesus Cristo. Nós recebemos algo na nossa conta. Ele explica assim no versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Isto que, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Então você tem que acreditar no poder de Deus. Quando algo está sob o nosso poder, nós estamos certos que é possível fazer. Mas quando as coisas estão fora do nosso poder, nós precisamos perceber que há alguém poderoso que é Deus. Ele criou todas as coisas. E no livro de Romanos explica que a própria criação revela quem Deus é, ou o que Deus é, ou o que Deus pensa. Aqui, a respeito de Cristo, que simboliza que é Isaac, o filho da promessa, que nasceu quando Abraão e Sara já tinham 100 anos. Isto é, a carne não mais tinha poder. A carne não podia gerar nada. Você só perceberá Cristo quando a sua carne não puder gerar mais nada. Isto é passar pela cruz, é se livrar do velho homem. Se livrar da velha maneira de pensar, de agir, de julgar, de ver, de falar.
Quando a sua carne não puder gerar mais nada, então Isaac vem. Isto é, a boa terra, Cristo vem, o bom pensamento vem, o amor vem, a alegria, a paz, a beneficência, a longanimidade, a vida, o amor, todas as coisas positivas de Cristo vêm a você. Por quê? A carne cessa, a carne está amortecida. Aí ele prossegue, pois Isaac é um tipo de Cristo. E ele diz que pela fé, no versículo 23, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Por que foi levado em conta a fé? Nós temos uma dívida. Pecado diante de Deus é igual dívida. Como que é a dívida? Dívida é todas as vezes que nós erramos, é como se uma promissória fosse preenchida com o nosso nome e nós estivéssemos devendo. Então a nossa dívida vai crescendo. Quanto mais nós vivemos e mais pecamos, mais a dívida cresce. Como que nós vamos fazer com os nossos erros, com os nossos pecados? Alguém teria que pagar a conta. Jesus foi dado para pagar a conta. Por isso ele diz assim no versículo 24, mas também por nossa causa, isto é, nós que criamos como Abraão, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Como nós temos um balanço negativo, para zerar esta conta, precisou de alguém vir. E é Jesus que morreu na cruz. Então, pela fé, meus pecados são perdoados. Minha dívida é perdoada, isto é zerado, isto é apagado. E como está escrito em Colossenses, cancelou a promissória que era contra nós, a cédula. Lá está escrito assim, cancelou a cédula que era contra nós na cruz. Então o diabo não pode dizer mais diante de Deus que você é pecador, porque Jesus pagou tudo. Pecados passados, presente e futuro. Basta você permanecer em Cristo. E mesmo que você erre, se você se arrepende, confessa, tudo é apagado, porque você está em Cristo. Senão, não haveria outra maneira de nós sermos aperfeiçoados ou salvos, porque nós falhamos. Mas nós temos alguém que pagou tudo, passado, presente e futuro. Então agora nós somos santificados em Cristo. Por isso que ele termina dizendo, o qual foi entregue, Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados, das nossas dívidas, dos nossos erros, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Portanto, como que nós somos justificados? Quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com ele e nós nos tornamos justos. Justificação significa nós agora podemos andar de acordo com o Espírito Santo, fazermos boas obras em Cristo, como está escrito em Efésios, as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então podemos andar em amor, agora podemos andar na verdade, agora podemos andar na graça, agora podemos andar na luz. Por quê? Porque estamos em Cristo. Então, a nossa consciência foi purificada. E como está escrito, foi lavada com água limpa. Nós temos uma consciência pura. Não há acusações contra nós. Estamos diante de Deus, no Espírito de Deus, vivos, vivificados, porque em Cristo também temos a vida eterna. Esta é a promessa. Você creu num Deus que dá vida aos mortos, e nós estávamos mortos em pecados e delitos. A dívida era grande e impagável. Agora nós estamos em Cristo, temos a vida, não mais morreremos, estamos no reino do céu. Temos paz com Deus e paz uns com os outros. Este é o chamado, esta é a verdade e este é o reino do céu. Fique neste reino pela fé, tome posse pela fé. Creia, Jesus é o Senhor. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e nos justificou na ressurreição. Bendito que venha o nome do Senhor. A paz a todos. Amém.